Shalom Hashem, segunda parte desse culto, fazendo o estudo de 2 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. O tema do capítulo 4 é sofrimento, aflição, a palavra é aflições. E julgamento pela casa de Deus, padecimento, padece como cristão. Padecem segundo a vontade de Deus. Então, Paulo está falando realmente sobre sofrimento do cristão. Não é possível o cristão sair do sofrimento. Por quê? Porque seremos vituperados, seremos provocados, seremos agredidos pelo mundo. E qual é a saída? Vigiar, ser sóbrio, vigiar em oração. A caridade um para com o outro, a hospitalidade e a um espírito humilde e manso, sem murmuração. Cada um a boa administração, segundo o dom que recebeu, e os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a recompensa, para que também na revelação da glória de Cristo nós nos alegremos e regozijemos. E bem-aventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. E, no final, a salvação. Essa é a epístola. Pedro estava falando àqueles que estavam para passar pela perseguição de Nero. Mas o mundo já não é maligno, nós continuamos passando perseguições. Os cristãos hoje são de fato os mais perseguidos. Milhares de cristãos são mortos em todo o mundo, por todos os tipos de religião, e o Evangelho é rejeitado nas constituições de muitas nações, como agora recentemente na Constituição Argentina, aprovaram a abominação, do casamento gay, chamado, que na verdade é um contrato, para Deus é um contrato abominável. E por isso nós somos perseguidos, vamos ser presos, vamos ser mortos. Muitos cristãos estão sendo mortos na Etiópia, dentro dos países muçulmanos, comunistas, marxistas, e até mesmo nos países democráticos e seculares somos perseguidos por nossas opiniões, pela verdade, pela pregação do Evangelho. E Pedro nos diz para não padecermos como ladrão, nem como homicida, nem como malfeitor, ou como que se tramete em negócios alheios, Mas se nós padecemos como cristãos, nós nos vergonhamos, nós glorificamos a Deus nesta parte. Falar sobre um pouco também sobre a carne, Nem pensar essas pornografias, esses sensualidade e erotismo da mídia, do demônio que quer muitas vezes nos levar a uma dissolução da família, dissolução do nosso corpo, dos nossos hormônios. Agora foi fornecida uma pesquisa nos Estados Unidos do mal que causa a pílula anticoncepcional. Infertilidade, temperamento, mau humor, uma série de coisas está sendo comprovado por esse tipo de vida moderna. E também as doenças sexuais, também a glutonaria, a borrachice, a perda de tempo, essas piadas sem graça, bebedice, os vícios e drogas, e as idolatrias, a dedicação aos espíritos imundos, caídos, falsos deuses. Tudo isso os gentios viviam e nós devemos nos afastar. Por quê? Porque já está perto o fim de todas as coisas.
E Paulo nos diz também que nós não podemos imaginar aquilo que Deus preparou para nós, né? Uma vida santa, um lugar sem corrupção, uma carne gloriosa, sem pecado. Nós devemos aguardar até o cumprimento final, até a volta de Jesus, nosso arrebatamento, e vamos falar no futuro próximo sobre o nosso arrebatamento. E aprender também os bons exemplos da tradição, dos evangélicos protestantes. Então existe aquele espírito de reforma do cristianismo na Europa, no século XVI, Lutero, Calvino, Zwingli, John Ross, antes, né? E que são sola fide, só a confiança em Deus, né? Sola graça, só a graça de Deus, a justificação pela graça, né? Sola Dei glória, só a glória a Deus, solo Christi, só Cristo, né? Então essas coisas significam sola Escritura. Tudo que nós façamos na igreja, na nossa vida, procuremos orientação na palavra divina. Muitas vezes é comum a pessoa reclamar ou fazer um culto e depois outras pessoas reclamarem do culto, mas ninguém sabe corrigir aquele culto pela palavra de Deus. Muitas vezes ninguém leva essa questão à palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 116, já vi algumas pessoas reclamarem de pedir ofertas e dizer de R$1.000, de R$500, etc. E já vi muitas igrejas fazerem isso. E afinal, quem reclama e quem faz, quem está certo? Se nós pegarmos a palavra de Deus, ela tem uma orientação para isso. Salmo 116 diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. 116, 18. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, é fácil de ver que aqui no Salmo 116, a igreja precisa dar espaço para as pessoas apresentarem suas ofertas, seus dízimos, pagarem seus votos, né, ao Senhor e dar seu testemunho. Por que não seguir esse modelo do Salmo 116? Dar oportunidade. Assim, nós estamos livres de crítica. Se alguém for criticar a prática da igreja, do cristão, nós devemos apontar para a palavra de Deus. E aí a crítica vai à palavra de Deus. Aí é uma questão de sola Escritura, de crer na Escritura. Não é mais uma questão de julgamento ético, porque cremos na Escritura que esse procedimento é ético, é moral e é correto. Shalom Hashem, e terminamos o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, restando apenas agora o capítulo 5 para encerrarmos o estudo da carta, também com esse culto. A paz do Senhor.